A seguir, Papo Canela. Este programa contém cenas inadequadas para menores de 10 anos. Beleza? Estamos de volta finalmente com o Papo Canela. Voltamos depois de uma longa pausa, muita coisa fazendo, né, cara? E tô aqui com Edu Guimarães, direto de São Paulo. Foi o primeiro hoje, Edu. Eu o quê? Quem? Quando? Foi gol de quê? Gol do Mirassol? Gol do Mirassol? Tem que mexer na ferida, né, bicho? A gente... Eu escutei um gol, achei que fosse o gol do Mirassol, desculpa. Ah, não, desculpa, Chapecoense. Falar nisso... Curitiba. Vocês viram o vídeo que tá... Eu vou depois passar o link daquele canal Impedidos, fez em cima da derrota do Palmeiras? Ah, Desimpedidos, não? Desimpedidos, vocês viram? Desimpedidos é muito bom. Que, por sinal, o Bergs disse que a gente vai passar eles hoje, viu? A gente vai derrubar a rede. Vamos cair esse site aí. Eles fizeram o vídeo da goleada do Palmeiras com a narração do Galvão Bueno do 7-1. Cara, ficou perfeito. Sem brincadeira, ficou foda. Parece realmente que o Galvão Bueno tá narrando o jogo do Palmeiras, cara. É ótimo, porque eles casaram direitinho. Parabéns ao pessoal Desimpedido que fez isso aí, cara. Um dia a gente chega lá. Tá no link aí, viu? Pra você ver. Estamos também com o Bergs, né? O Bergs já falou aí também. Oi. Oi, eu sou o Cucu. O Bergs Luan Santana. E o Thiago, você já participou uma vez, né, do Papo Canela? FIFA. Aê, de FIFA, de videogame. Papo FIFA. Papo FIFA. Mas hoje virou passeio, né? Hoje virou passeio. O Thiago tava dizendo aí que comprou por meios ilegais o FIFA 16 e... Não, eu comprei por meios legais mesmo, o pior foi isso. Foi mesmo, cara. Foi na... eu jogo online, cara, então... Nossa, você é honesto, que nojo. Porque eu consigo jogar online lá no Origin, tem uns esquemas lá, então eu acabo jogando. Na Origin, Vai dizer que seu Windows é original também. É original, cara. Que tem uns esquemas, cara. Não vem com esse papo, não. Não vem com essa historinha aí pra boi dormir, não, tá? Mas, Eduardo, essa gravação do Galvão Bueno fizeram também no 5-0 do Grêmio com o Inter, cara. Fizeram também, depois tu olha no YouTube, fizeram com vários jogos, cara. Ficou show de bola. E sempre encaixa, cara. Sempre encaixa. Claro, a Alemanha fez gol de tudo quanto é jeito, cara. Podia fazer qualquer jogo. Rapaz, foi tanto gol que no final da partida teve barra de rolagem com o nome dos jogadores, cara. Foi descendo, assim, a barrinha de rolagem. Parecia final de filme quando sobe a letrinha, cara. Eu nunca vi isso na minha vida, cara. Que você percebeu aí, a gente vai falar de goleadas. Mas não é qualquer goleada, é aquela goleada vexatória, sabe? Quando o time pequeno pega o grande e mete a chibata. Mas é isso que eu ia falar, vamos definir então. Tem que ser aquele sapeca iaiá bonito, né? Tem que ser... Eu acho, Felipe, que entre dois grandes vale também, porque rivalidade fica vexame também, né? Perder pro rival de muito fica vexame. Tem clássicos. Eu até botei um aqui na minha doce e triste memória daquele do Campeonato Cearense. Tem duas, na verdade, que vai ser foda. Então, assim, a gente vai botar de 5 pra cima, de 4 pra baixo não vale. Se for 4 pra baixo, a gente já corta na edição. Pois é, e aquilo, o Flamengo ganha do Madureira de 5, não é vexame porque é obrigação, né? Um time grande ganhar do pequeno. Então... Bora começar? Quem quer dar a primeira
chapecotada aí. Cara, essa foi boa, hein, cara. Mas você viu aí, Essa foi boa, essa foi boa. Já deu gancho, né, cara? Já deu gancho. Chape... Vamos tirar- Chapecotada. Vamos tirar 2-1 aí. Cara, não, eu quero começar então não só pela derrota vexatória que foi, mas pela atitude de alguns jogadores que eu acho assim que assim, acho que foi mais feio que a derrota, que é aquele 7-2 que o Palmeiras levou em cima do Vitória em 2003. Copa do Brasil. Copa do Brasil. Pelo que acontece é o seguinte, acho que foi o 5º ou 6º gol. O Marcão, que é um goleiro que eu respeito, o cara realmente ele é foda, ele é um puta de um goleiro. Ele sai de uma maneira quando tão, sabe, desplacei. Tá certo, tá perdendo, a coisa tá feia, a situação tava feia, o Palmeiras tava levando um sapeca na Copa do Brasil, tava a vias de cair pro Campeonato Brasileiro. Detalhe, em casa, né? Em casa, mas ele saiu de uma maneira tão feia, cara, tão feia que cara, sabe assim, tá tudo bem, tá perdendo. Se é pra fazer aquele jogo feio que ele começou a fazer no final, cara, pede pra sair, levanta o braço, machuquei o dedinho, sabe, e sai. Não faz aquilo, que aquilo ali, eu acho que pior do que a derrota em si, aquela atitude do Marcão, cara, eu achei muito feio, porque naquele gol que ele sai dando bica, ele erra o chute, sabe? Eu não ele fura a bola, né? Eu não lembro se foi o 5º ou 6º gol, acho que foi o 6º. Acho que foi o 7º, cara. Cara, eu não sei, foi tanto gol naquele jogo, eu não lembro. Mas assim, que ele sai de uma maneira tão... Foi o que eu falei, é feio, cara. É feio porque um jogador do respeito que ele tem com a torcida do Palmeiras e todas as outras torcidas, por mais que eu acho que ele é um filho da mãe de ter pegado aquele pênalti no Marcelinho Carioca, ele é um puta goleiro, você não pode negar isso, cara. A Copa do Mundo só deu certo em 2002 por causa dele. Mas aquele jogo, acho que ficou sabe, aquele asterisco, um jogo feio. Ele não precisava ter feito aquilo naquele jogo. Tava perdendo, tava fudido, mas não precisava ter feito aquilo naquele jogo. Ele tava, inclusive quando tava 4-0 no primeiro tempo, se não me engano foi 4, virou, a torcida do Palmeiras já tava lá enchendo o saco do presidente, tava mais nem aí pro jogo. O Marco vinha no pentacampeonato, né, era o melhor goleiro do Brasil, e foi o primeiro jogo, Edu, você lembra? Foi o primeiro jogo, pro jogo da volta, o Palmeiras acho que empatou, não lembro quanto é que foi, mas o jogo da volta, o Palmeiras acho que empatou, perdeu de 1 de diferença, mas foi eliminado. Mas foi o que eu falei, o Marcos não precisava ter feito aquela atitude, eu acho só. Entendeu? Porque a gente já viu o jogador ser goleado aí, a gente vai citar outros, que o cara, tá perdendo feio, mas não faz isso, entendeu? É que nem perder a cabeça e querer arrumar briga no final de jogo. É verdade, é verdade. Vocês lembram desse jogo, Bags? Tô relembrando agora. Eu lembrei por causa desse dia que o Marcos furou a bola. Eu lembrei que foi esse jogo mesmo, tal. 7-2, 9 gols num jogo. Puta que pariu. Foi o Vitória, cara. Rebaixou do Palmeiras. Foi uma vergonha, cara. Aquele ano... É o seguinte, Eduardo, a gente só tem que se controlar, cara, porque senão vira um podcast sobre o Palmeiras hoje, hein? Não, mas como eu falei, eu não vou ficar falando só do Palmeiras. Mas imparcial. Eu quis puxar esse primeiro jogo por causa dessa situação, que realmente foi feia, entendeu? O Murtaza leva as mãos ao rosto, o Filipão, e a torcida aplaude o time alemão. Palmeiras. 95 ou 96 pela Libertadores. O Grêmio fez 5-0 no Olímpico. Aquele time tinha Jardel, Paulo Nunes, Rivarola, Arce, Edinho. Aquele timaço, Edinho. Foi 5-0 no Olímpico. Na volta, o Grêmio marcou um gol, acho que com 5 minutos do primeiro tempo, aqui no Parque Antártica. E o Palmeiras fez 5-1, só que daí foi eliminado. Isso, verdade. Caramba! Foi em 95 a Libertadores que o Grêmio foi campeão, cara. Exatamente. Foi, você não me engano. Não. Foi quartas de finais, cara? Então foi 96, porque a Libertadores que o Grêmio foi 95. Não, tá certo, porque 94 o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil, tá certo, foi 95. Em cima do meu Ceará. Aí a gente entra na discussão, né? Foi vexame pro Grêmio? Passou de fase, e aí? Foi vexame ou não? Mas foi vexame pro Grêmio, mas foi vexame pro Palmeiras antes. Sim, eu tô falando desse segundo jogo da virada aí. Claro que foi. Perder pra um time grande também. Mas passou, né? Mas levou de Cical. Mas peraí. O Grêmio fez melhor antes, ele fez 5-0. É verdade. Jogou com o regulamento embaixo do braço. Fez um gol aos 5 minutos, fez 1-0. Daí o Palmeiras começou 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1. Tinha
10 caras dentro da área do Grêmio, Danley fechando o gol. Esse jogo teve até um lance engraçado que eu lembro até hoje, que é o seguinte: teve um jogador do Grêmio que se machucou, os caras começaram a fazer aquela cena de rolar para um lado, para o outro na campo. Chegaram os maquistas do Palmeiras, né, na época que era aquela maca que os caras carregavam, não tinha carrinho porra nenhuma. Exato. Botaram o cara na maca, não lembro se era o Jardel ou o Paulo Nunes, e começaram a trazer. Só que quando os caras estavam fazendo tava 2 metros de sair do campo, eles tacaram a maca longe. O cara foi ficando até fora do campo. Se ele não se machucou no campo, ele se machucou na hora, porque ele foi caindo, maca, jogador foi rolando, fez uma merda, cara. Não lembro disso, não. Cara, foi muito bom. O Murtosa leva as mãos ao rosto, o Filipão. E a torcida aplaude o time alemão. Palmeiras. Vocês querem continuar falando do Palmeiras? Palmeiras a gente olha só, muita coisa aqui. Vou fazer só um link, aproveitar do Palmeiras, que a gente entra, de repente eu anotei aqui a goleada vexatória mais recente do Brasileirão 2015. Também tem o Palmeiras, né? Foi o Chapecoense 5, Palmeiras 1. Chapocaense. Esse era o link que eu queria fazer no início, vocês não se tocaram, porra. E o brasileiro aqui teve três goleadas assim que foram marcantes pra mim, cara, que eu achei. Foi o Grêmio 5-0 no Inter. Nossa, esse foi maneiro. Isso aí foi. Porque, Grenal 5-0, eu não sei como os caras aguentaram. Aí não tem como esquecer nunca mais isso, cara. Não mesmo. O André Luiz comemorou esses dias, vocês viram? Do André Luiz Avaí, que ele jogou no Grêmio, quando ele marcou um gol contra o Grêmio, ele levantou a mão mostrando 5, né? O Avaí tava perdendo. Ressoou em outro jogo que não tinha nada a ver, não é, cara? Era Grêmio e Avaí, acho que foi 2-1 pro Grêmio, o 2-1 ou 3-1 pro Grêmio. Isso, o André Luiz marcou de honra, só que como ele jogou no Grêmio, ele fez aquele negócio... Lima, né? Foi André Lima. Eu não vou comemorar. E levantou a mão no 5-0. A torcida começou a berrar o nome dele, né? Claro. Aí o que acontece? Em compensação, o Inter deu troco no Vasco, né? Deu 6-0 no Vasco e foi a maior goleada sofrida pelo Vasco em campeonatos brasileiros, cara. Mas o Vasco tá acostumado já, né? O Vasco já é freguês de monte. Em compensação, o Vasco deu em 2001 de 7-1 no São Paulo. Sim. Né? Mas peraí, aí entra naquele negócio que falou de jogo de time grande. Acho que pior que pro São Paulo que o 7-1 do Vasco é o 7-2 da Portuguesa. Em 98 no Brasileiro. Cara, mas tem o 7-1, o mais histórico de todos, né? O famoso 7-1. Corinthians e Santos, né, cara? Brasileirão 2005. Cara, Tevez entrou pra história dos clássicos. Tevez, Nilmar, né? Nilmar também, né? O Corinthians estava sendo comandado pelo Antônio Lopes, né? O Santos pelo Nelsinho Batista, que era o mesmo que comandava o São Paulo na derrota da Lusa, cara. Olha que cara sortudo. Foram 3 gols do Tevez e 2 do Nilmar, não foi isso? Tevez fez 3, Nilmar 2 e o Marcelo Matos finalizou. Rosinei fez 1. Rosinei. Tevez fez uns 2 ou 3? Não, Tevez fez 3, Nilmar 2, Rosinei fez 1 e Marcelo Matos fez 1. Mas pra falar uma coisa pra você, aquele jogo, cara, eu assisti esse jogo, lógico, tava apaixonado pelo Tevez, não tinha um corintiano que não gostasse daquele argentino. Cara, eles fizeram pra derrubar o Nelsinho, porque eu já vi time jogar com má vontade, mas o Santos aquele dia, cara, tava foda. Tava foda. Aquele dia o Santos tava foda, cara, me desculpa, viu? Aquele dia tava de doer, viu, o time do Santos. Por onde anda Nelsinho uma hora dessa, né? Não é, cara? Acho que será que os caras aceitam tomar 7 assim, pra derrubar um técnico, os caras aceitam passar vexame, ou tem uma hora que o negócio sai do controle, né? Não, os caras não pensaram em tomar 7 ali, cara. Fizeram o corpo mole. Fizeram o corpo mole. Mais segurar. Soltaram ali uma hora, de repente eles viram, porra, tá bom, né? Já deu, vai derrubar o técnico. Não, mas o cara tava marcando gol. O Tevez tava endiabrado aquele dia, cara. Sim, cara. E também tem o 6-0 do Coritiba no Palmeiras, né? Mas foi 2005? 2011, na Copa do Brasil. Tá, sim. Pô, gente, teve também em 2014, tomou 6 do Goiás, o Palmeiras. Todo ano. Tá foda. 2015 teve 6-2 do Mirassol. Ano passado, vocês não lembram do Goiás, não? Goiás 6-0. 6-0, sim. Acho que o do Mirassol merece um tópico à parte aí. Porra, o Palmeiras. Aliás, o Goiás não é um time grande, mas também é bem maior do que o Mirassol, né? Pois é. Isso cara. Se quiserem fazer o link, já abrir pro Mirassol, porque merece um capítulo à parte. Porra, então vamos lá, né? Vamos pro Mirassol aí. Vamos. Porra, mas foi foda, cara. A gente podia ter deixado essa pro final, porque pro final tem uma melhor, porra, cara, mas vamos lá, vai. Olha só,
o Palmeiras, tô vendo aqui, tomou um gol aos 40 segundos, né? Gol contra, de cabeça. E isso, assim, desestrutura qualquer time, né? E já é o Palmeiras que tem uma vocação, então, assim, complica. Quem foi que fez o primeiro gol, cara? Foi contra de cabeça. Agora o jogador... Eu sei, eu vi o vídeo hoje no... Putz, cara, enfim. Mas o segundo gol foi... Marcos Vinícius, isso. Aí, isso foi no dia 27 de março de 2013, dia do aniversário do Renato Russo. Tem nada a ver com a conversa, mas é só porque eu lembrei. Aí da Xuxa também. Como eu sei disso, enfim. 6-2, a gente vai colocar o link aí. Porra, cara, e depois daquilo, qualquer goleada era sinônimo de Mirassol, né? Porque virou meio simbólico pelo tamanho do Mirassol, né? Porque é um time pequeno realmente, né? Quando eu tava vendo os vídeos hoje, a cara da torcida, assim, quando tava 3-0 pro Mirassol, eles não acreditavam. Cara, 3-0, como assim, cara? E pior, quando fez 3-0, o Palmeiras depois fez 3-2, né? E, pô, vai entrar no jogo, o narrador falando, vai entrar no jogo, Palmeiras, o jogo mudou. Vai entrar no jogo. Mudou muito. Mas, cara, você sabe o que é pior? Eu acabei de levantar aqui, ó. Gols. Marcos Vinícius contra aos 40 segundos. Caion mesmo, aos 9 e aos 11. Daí Caion joga muito, cara. Daí Caio e Rony pelo Palmeiras aos 22 aos 30. Quer dizer, aos 30 do primeiro tempo já teve 5 gols, tava 3-2. Aí veio Leomir aos 39, Medina aos 43 e Camila aos 46 segundo tempo. Quer dizer, foi tudo no primeiro tempo, cara. Assim, isso aí, a torcida quando tava começando a se empolgar, começou a levar chapuletada de novo, cara, entendeu? Aí desestabiliza. Levou chapecotada. Cara, sabe o que é pior? Eu tô vendo aqui, o time do Palmeiras não era um time ruim. Ele só não era confiável. Você tinha Fernando Praz, o Eldinho, André Luiz, Marcos Vinícius, Juninho, Márcio Araújo, Léo Gago, Charles, Wesley, Leandro e Caio. Eu achei ruim o time, cara. Mas... time que você botou aí, ó. Cara, não é... Não, mas... É que você não aguenta o Márcio Araújo todo dia, cara. Cara, eu tô feliz que vocês levaram o Eldinho e o Wesley nesse time aqui, cara. Como é que... Vocês fizeram vaquinha... O Palmeiras fez vaquinha pra comprar o Wesley. Puta que pariu. Pra fora. Cara, apesar de ter tomado goleada, dos que você falou aí, por incrível que pareça, o melhor é o goleiro, cara. Fernando Praz eu acho um bom goleiro, cara. Tá ficando velho já, né? Mas ele dava pra seleção há alguns anos, mas hoje... Ele é um goleiro injustiçado. No Vasco ele jogou muito, cara. No Vasco ele foi um puta goleiro. Você sabe qual que é o problema do Praz? Ele é azarado. Pois é. O Murtosa leva as mãos ao rosto, o Filipão. E a torcida aplaude o time alemão. Palmeiras. Olha, eu quero voltar ao ano de 2005, porque tem 2 goleadas que eu quero destacar. Não só porque eu torço pro São Paulo, mas é porque, né? Uma foi o 5-1 em cima do Corinthians, em agosto de 2005. E que marcou porque, assim, naquele ano o time do São Paulo e o Corinthians estavam foda, assim. O Corinthians eu acho que até tinha levado uma surra antes do São Paulo. Quem foi ganhar o Paulistão daquele ano? Você lembra do 2005? 2005? São Paulo, acho. Foi o São Paulo? Foi o ano que o Corinthians quase foi rebaixado no Paulistão. O Grafite salvou o Corinthians. Verdade. Isso, o Corinthians vinha de uma queda, né, Paulistão, e acabou campeão brasileiro, mesmo levando essa goleada do São Paulo. O acontece é o seguinte, essa goleada foi 8 de maio, 5-1 pro São Paulo. 8 de maio, exato. Foi a que derrubou o Tite, que o Kia... botou o Tite pra fora do Corinthians. O São Paulo tava com um técnico novo também. Era o Autuori, não, né? Peraí. Já era o Autuori? Já era o Autuori. Aí, só pra adendo aqui, depois do Tite, né, contrataram o Júnior, né? O Júnior do Flamengo. Também acho que ficou 1 ou 2 jogos, pediu demissão. Acho que ninguém aguentava o Kia, cara. Sábio Júnior, sábio. Verdade. Eu acho legal essas histórias de goleada que tem volta, né? Essa do Corinthians e São Paulo teve volta em 2011, não foi isso? Sim. 5-0. Então, 3 gols do Liedson, do Danilo e um do Jorge Henrique. Danilo comendo a bola porque o Corinthians tinha acabado de contratar o Alex. E o Alex estava ainda em fase de preparação, estava no banco. Daí o Danilo resolveu jogar
tudo que podia contra o São Paulo, marcou o primeiro, deu passe para mais 2, saiu de campo carregado pela torcida. O Alex é aquele que jogava no Inter, não, Alex? É aquele que está no Inter, por sinal. Que voltou ao Inter, isso. Eu acho legal quando a torcida fica guardando, assim, esperando. Anos depois você se vinga daquela goleada e tá lá. A gente faz questão de lembrar. Exato. Tem uma história boa depois que eu vou contar aqui, Flamengo e Botafogo, todo mundo deve conhecer, mas é bom lembrar depois. Mas a do Corinthians acho que ficou um pouquinho melhor porque foi 5x0 no jogo. O do São Paulo foi 5x1 no Corinthians, o Corinthians meteu 5x0 com direito, né? 2011, com direito a um show do Danilo. Pô, cara, por sinal, jogou parabéns muito. Zidanilo. Parabéns Zidanilo. à diretoria do Corinthians que renovou com o Danilo, viu? Esse merece todo respeito pela torcida corintiana. Ele tá jogando bem? Cara, ele é um reserva de luxo. Mas eu acho assim, pelo que ele fez em 2011 e 2012, sim. Ele merece mais um contrato pra encerrar a carreira no Corinthians, entendeu? Aposenta a camisa 20, tudo que tem direito. E ele jogou bem no Corinthians e no São Paulo, né? Sim. Cara, acho que ele jogou Não, melhor o no Danilo é um Corinthians. bom jogador. Danilo é um bom jogador. Danilo é um bom jogador. Ele jogou melhor no Corinthians porque ele tá mais tempo no Corinthians. Ele ficou muito pouco tempo no São Paulo. Mas ele pegou esse apelido no São Paulo, Zidanilo, né? Porque ele era não lembro. Sim, foi no São Paulo. São Paulo? Foi no São Paulo. O que acontece, só que eu acho que a diferença do Danilo do São Paulo pro Danilo do Corinthians é que no São Paulo todo mundo esperava que ele fosse a estrela do time. Todo mundo falava que ele era meio lento, meio sonolento. É o que estão fazendo com o Ganso hoje, né? Então, exato. E no Corinthians, como era um time que não tinha estrela, se você for de novo ver a escalação do Corinthians campeão da Libertadores, não tem uma estrela, um cara que você podia falar assim, esse é o cara que vai desequilibrar o jogo. Não, o time desequilibrava o jogo. Então, acho que ele estava mais à vontade para jogar, não tinha tanta pressão, então ele podia mostrar o futebol dele. Isso, exato. E ele estava presente dos dois lados, né? Nas duas goleadas, não é isso? Nas duas goleadas. Acho que ele marcou gol no 5x1, cara. Eu não tenho certeza, mas acho que ele marcou gol. Ele tava no 5x1 e no 5x0 do outro lado. Engraçado, exatamente. Né? E teve outra goleada também que foi contra o Flamengo. São Paulo deu de 6x1 no Flamengo, 2005. Não, mas o que me chamou a atenção foi porque o Flamengo tava muito apático, cara. Pareceu o Santos levando a surra que levou do Corinthians. Muito apático, parece que, não quer jogar. Eu não lembro como tava o Flamengo naquele ano, não lembro se tinha alguma crise, mas eu vendo o vídeo, vendo os melhores momentos do jogo hoje, caraca, eu fiquei surpreendido. Pô, só dá São Paulo, parece racha. 2005? Isso, entendeu? Enfim, essa eu realmente não lembro, também não sei se o Edu vai lembrar, porque, né, enfim, é São Paulo, né? Eu apaguei da memória essa aí, cara. Realmente eu não lembro, cara. Vai ter o link aí. Vou te refrescar a memória. O Murtaza leva as mãos ao rosto, o Filipão. E a torcida aplaude o time alemão. Palmeiras. Eu vou falar umas regionais aqui, provavelmente vocês não lembram ou não saibam, né? Porque, enfim, é campeonato regional daqui no meu estado. Mas quem segue aí o Papo Canela, que é daqui do Ceará, vai lembrar, principalmente a torcida do Fortaleza, que em 99, assim, como o Thiago tava falando, né? Vale a pena em clássico, fica muito melhor quando a goleada é em clássico. O Fortaleza deu de 7x2 no Ceará. Eita. Porra, você levar de 7x2 num clássico aqui, principalmente aqui o Clássico Rei, né? Você sabe como é clássico em estado, né? O bicho pega. E pra completar, em 2006, o Fortaleza deu de 6x3 no Ceará de novo, pelo Campeonato Cearense. Os dois foram pelo Campeonato Cearense. E até hoje o Ceará não conseguiu dar o troco, como o Corinthians deu, né? Como vários times deram, né? O troco nessas goleadas. Acho que o último de regional que eu encontrei assim que eu achei impressionante, teve do Grêmio e o Inter que vocês falaram, 5x0. Esse ano, né? Isso. E ali foi pro Gauchão, foi? Não, foi brasileiro já. Brasileirão. Cara, foi mesmo. Porra, mano. Bahia perdeu de 7x3 do Vitória na final do Baianão 2013, cara. Sim. Aí é vexame. Aí é vexame.
Clássico, tomar goleada em clássico é vexame demais, cara. Ei, mano, o Ceará e Fortaleza também era clássico. É porque não é do Sudeste, né? Porque o Bahia já é Sudeste. Teve uma goleada, entre aspas, regional agora, aqui, final de semana. O Flamengo 4x0 no Desportivo, né? Ferroviário, meteu 4x0, mas era um amistosinho, assim, não teve muita graça, não. O que eu acho estranho é que deu 4x0 e tomou 3 agora, entendeu? ele oscila demais, bicho. É time muito irregular, né, cara? Que campeonato é esse, mano? Não, foi um amistoso do Desportivo, é um time aqui do Espírito Santo contra o Flamengo, entendeu? Cara, Vou até puxar o link do Bergs aí pro Flamengo, que tem eu até anotei pra separado, porque tem duas goleadas assim que o Flamengo tomou de 6x0, essa é histórica. Em 72 o Flamengo tomou de 6x0 do Botafogo, aquela história que o Botafogo zoava o Flamengo, que o bicho era certo. O Flamengo em 81, aí aquele timão, né, do Zico, Nunes, todo mundo. Em 81 foi se vingado com os mesmos 6x0. E quando tava 5x0, cara, olha pra você ver como as coisas são simbólicas. Quando tava 5x0, essa história é famosa, não sei se vocês conhecem. O Botafogo jogava como se tivesse 0x0 pra não chegar no 6 e não igualar, cara. E ficou aquele jogo corrido mesmo, assim, o Botafogo jogando a vida pra não tomar o sexto, mas tomou, cara. Caraca, disputado. E eu achei esse é chamado até famoso o jogo da vingança. Eu achei um site aqui, Thiago, que tem os maiores goleadas aplicadas e sofridas pelos grandes. Provavelmente tenha nele. Eu vou deixar o link aí embaixo também. E só pra completar a pincelada aqui pelos times do Rio, é bom lembrar também, ano passado, pela Série B, que o Vasco tomou de 5x0 do Avaí em pleno São Januário, cara. Caraca. Essa foi lindo, cara, porque, pô, tomar em casa, na Série B do Avaí, depois subiu, mas tudo bem. Assim, caiu o técnico até, na época caiu o técnico, nem lembro que era o técnico, mas caiu. Depois dessa não tem como não cair. Não tem, o Vasco vai cair de novo esse ano também, né? Será, cara? Não tem como escapar. Duas certezas, cara. O Corinthians vai ser campeão e o Vasco vai cair. Exato. No que depender do Flamengo, a gente ajuda o Vasco a cair. Já ajudamos ontem, ó. Perdemos pro Figueirense. Foi de propósito, né? Claro. O que mais? Eu queria falar de um internacional com um nacional, entre aspas, assim. Diga aí. Que foi o Barça em cima do Santos, 8x0. Cara, eu ia deixar isso lá pra frente, mas vamos lá. Ele tinha tomado 4x0 no Mundial e tomou 8. Como é que é? Vamos ver se o Barcelona é tudo isso? Frase do Léo. Eu acho que entrou de novo no cast, é a segunda vez o Léo. Neymar tava no Santos, né? Ainda qual foi a frase do Galvão, Edu? Não foi o Galvão, foi o Léo que falou. Ele, lateral do Santos, disse que vamos ver se o Barcelona é tudo isso, né? Mas isso foi em 2011, na final do Mundial, foi não? Não, o Mundial foi 4x0 no Japão. Pois é, mas a frase do Léo foi em 2011. Foi 2011, logo depois da Libertadores, que o Santos foi campeão. Isso, levou de 4x0 no Mundial de Clubes. Foi ali. Mas isso daí... Foi a maior goleada em finais de Mundial de Clube, né? Eu acho que no lugar dele, cara, é ganhar uma Libertadores, fica com o ego lá em cima, né? Você fala qualquer merda mesmo, né? Mas, ó, é isso aí. O resultado 4x0 eu disse que tinha que ser a partir de 5, né? Mas, porra, um final de Mundial de Clubes. O Santos, com a camisa que tem, em cima do Barcelona. Por mais que seja o Barcelona, né? Por mais que seja o Barcelona. Ninguém levou goleada contra o Barcelona em Mundial, só o Santos. Entendeu? Até porque o Barcelona, depois que faz dois gols, eles ficam cercando, eles não tem aquele ímpeto, assim, às vezes eles até chato o jogo, né, do Barcelona, que eles ficam cercando e vão fazendo gol e ficam cercando. Não é todo jogo que eles têm esse ímpeto, é só se o time deixar mesmo, cara. Thiago, o Barcelona perdeu pro Inter com o gol do Gabiru. Adriano Guabiru, cara. Mas peraí. O Inter, o Barcelona, que jogou contra o Inter, era um time bem diferente. Do time que já tinha o Messi já era estrela, já era tudo, entendeu? Não tem desculpa se levar gol do Gabiru, mas é aceitável, entendeu? Cara, de boa, até o Corinthians venceu o Chelsea, por mais que eu acho que o Corinthians merecia, o Corinthians venceu o Chelsea, às vezes dá essas zebras. Agora, vinha o Léo falar, por sinal depois toca o áudio aí, o Léo falando, o que você acha fácil no YouTube? Japão, a gente se encontra lá, a gente pega o Barcelona lá, vamos ver se é isso tudo. Que é isso, né, Léo? Porra, humildade, né? E elas até se confundem, essas goleadas, né? Porque teve essa de 2011 e teve essa de 8x0 do Barcelona no Santos, que foi a estreia do Neymar, né? Foi 2013. O Neymar ficou discreto.
Mas ele deu um passe pro gol do Iniesta, foi do Fábricas. O Fábricas arrebentou nesse jogo. Isso. Mas aí, até esse 8-0, você pode até relevar, porque o Santos já tinha desmontado o time inteiro, não tava com um time bom, era um time bem vagabundo. Era. O goleiro era o Aranha, cara. Mas foram 8 gols, né? Mas foram 8 gols. Mas eu acho assim que o Santos só fez... Não, o Santos só fez isso aí pra poder pagar, pra receber a grana do Neymar. Eu acho que não dá pra você considerar, porque foi um jogo amistoso, os caras estavam de sacanagem, ninguém ligou muito, entendeu? O problema é que ninguém ligou muito. Agora, a final do Mundial de Clubes, não. Era o Santos do Neymar e do Ganso contra o Barcelona do Messi e do Fábrega, esse Sanches jogou bem. Sanches jogou bem. Piquet jogou bem. Então, quer dizer, ficou esse negócio, era o confronto do Neymar versus o Messi, sabe? Quem que é o melhor do mundo, blá 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 blá. Deu nisso, né? Exato. Vou perguntar uma coisa pra você, já não seria isso aí o prenúncio dos 7-1, cara? Não, ainda tinha muita história pra rolar, né? Sim. Cara, o prenúncio do 7-1 é a Dona Lúcia, entendeu? Que Foi sim. Entendeu? Eu acho o seguinte, quando a Dona Lúcia começou a escrever aquela carta, eu falei, vai dar merda. Sabe, o que eu achava mais engraçado que durante a Copa era aqueles comerciais de jogador de futebol fazendo comercial da Vivo, não sei o que, eles comemorando gol nos comerciais, assim, entendeu? Não, eu lembro um da Antártica com o William, né? Não, porque eu comecei no negócio de campinho de várzea e tudo mais, daí dei meus primeiros chutes. Essas homenagens. Comercial do Hulk de comprimido de vitamina C, cara. Ó, só uma curiosidade sobre o Barcelona, cara. O Barcelona, vocês acreditam? Eu acho que até falei besteira, porque eu falei que o Barcelona goleia muito aqui, depois eu botei uma lista, goleia pra caramba. O time tem muita goleada na história a seu favor. Mas eu não sabia, cara. A maior goleada do Campeonato Espanhol foi... Tudo bem, que às vezes quando é muito antigo a gente não considera, né? Foi em 1930. Mas o Barcelona tomou de 12-1 do Atlético de Bilbao. Mas nessa época aí... Pois era mais comum, igual, era tudo igual, os jogadores, entendeu? Não tinha... Mas tá registrado lá. Vale a goleada, mas a gente hoje em dia releva porque tinha, o futebol tinha muito goleada na época, né, cara? Sim, tem uma do Botafogo aí, deu 24-0 no time. Não, se for ver o Corinthians e Tiradentes, que foi 10-1 pro Corinthians, em 1983. 73. Eu só achei curioso que o todo poderoso Barcelona, né? Tomou de 12. Mas nessa época não era todo poderoso Barcelona. Hoje os times eram muito equilibrados, era só o time, não tinha aquele nome, o Barcelona, entendeu? Inclusive nessa época eu acho que quem mandava no futebol era o pessoal da Inglaterra, da Escócia e do Reino Unido ali, né? Não, cara, eu acho que não dá pra comparar. Outro que gosta de tomar goleada é o Roma, né? Pô, coitado da Roma, cara. Tadinho do Roma, cara. O Roma era um time tão tradicional, mas tá tomando pirocada direto, cara. O Roma era tradicional com o Falcão. Antes do Falcão e depois, eu não sei o que... Aliás, veio o Totti, né? Depois, não tem... O Totti em 1730 já tava lá, né? O Totti tava na primeira escalação da roupa, na fundação. Se você for procurar lá na carta de inscrição, tem lá a assinatura dele, cara. Ele fundou o time junto com os caras que... Entendeu? Botaram Jesus na cruz. Exatamente, entendeu? Não, só situando aqui, cara. Feudal, tá ligado? O Roma... Perdeu de 7-1 do Bayern ano passado, né, 2014. Verdade, cara, não lembrava disso, procurei que só. Isso. Em 2007 também tomou de 7-1 do Manchester. Olha, tem... Os dois pela Champions. Tem uma mística nesse número 7-1, cara. Vamos chegar lá. O Murtosa leva as mãos ao rosto, o Filipão... E a torcida aplaude o time alemão. Palmeiras. Cara, eu queria lembrar de um jogo que, pra mim, como torcedor e como admirador do cara, foi emocionante. Que foi um jogo que aconteceu em 16 de julho de 97, entre Cruzeiro e São Paulo no Mineirão. Com um cara chamado Dodô. Alguém lembra desse cara, desse Dodô? O artilheiro dos gols bonitos. Puta que pariu. Só fazia só gol bonito. Nenhum era importante. Tipo o Luiz Fabiano, né? Marca gol pra caramba, mas nenhum é decisivo. Cara. Cara, eu lembro desse jogo porque o Cruzeiro era o campeão. Tava na Libertadores bem. Eu não lembro se esse jogo era... Acho que era brasileiro também.
O cara fez 5 gols lá dentro. Foi o cara que mais fez gol até então, né? No Brasileirão, num jogo só. Eu era muito fã do Dodô. Eu comprava revista que tinha uma capa com Dodô, revista do São Paulo, Boiola. O Vampiro também, não? Não, ele comprou do Roger. Puta, velho. E cara, eu vou botar o link aí pra você ver os gols. Ele fez realmente uns 3 gols bonitos, assim, bonito mesmo. E um detalhe, o juiz do jogo era o cearense, Dacildo Mourão. Um juiz muito contestado aqui em Fortaleza, por sinal. O Murtaza leva as mãos ao rosto, o Filipão. E a torcida aplaude o time alemão. Palmeiras. Vocês querem ir pra Libertadores, cara? Vocês têm alguma coisa mais assim de internacional? Eu tenho uma curiosidade pra perguntar pra vocês, cada um falar rapidinho assim, qual a goleada que doeu mais em cada um, assim, cara, sem ser a que a gente vai deixar pro final, porque eu acho que essa aí ninguém ligou, cara. Não liguei não, eu tava dando risada. Aquela que você ficou pé da vida mesmo, aquela que você, porra. Cara... Você teve alguma, né? Cara, eu acho pra não. mim foi o 5-1 em 2005. Do São Paulo. São Paulo que caiu o Tite daí, cara. Eu acho assim, porque era o ano que chegou a MSI, cheio de dinheiro, tinha contratado o Tevez, o Seba, o Mascherano, estavam falando que ia trazer o Wagner Love, que acabou não trazendo, depois que trouxeram o Neymar, tava montando aquele puto time e tudo mais, o Corinthians vai ser campeão de tudo, papá. E ali, cara, você viu que o time já tava, não era tudo isso. Ele tinha um puta de um atacante, que era o Tevez, fato. Ele é um cara realmente que desequilibra, mas aquela mostrou quão frágil era aquele time. Você ficou chateado? Puta que pariu, como? Fiquei uma semana sem sair de casa, se pudesse, cara. Esse lance das goleadas vexatórias, eu acho que tem esse aspecto que eu acho até legal destacar, assim, o quanto ele mexe com as nossas emoções, a gente fica chateado. Exato. Tem a zoação no dia seguinte, você não quer olhar pra cara de ninguém no trabalho. Pô, tem jogo que mexe com a gente. Pô. É porque você não tem argumento, né, cara? Exato. Vai falar o quê? Você tem que aceitar, né? Ó, pra mim... Você pode até falar, pô, jogou mal, tudo mais, mas pelo menos perdeu de 1-0, mas jogou bem, tudo mais. Verdade. Agora você falou que perdeu de 5-1, tem como falar mas que jogou bem. O dia que eu fiquei mais chateado, cara, eu até nem entro em questão de placar, nem entro que foi só 3-0, mas diante do primeiro jogo, que foi 4-2 pro Flamengo, foi aquele contra o América do México do Cabanhas, cara. Pra mim, esse dia foi o dia que eu fiquei mais... Nossa, e pra mim isso aí foi uma goleada vexatória, apesar de ser só 3-0, cara. Diante do contexto... Cabanhas jogou muita bola aquele dia e o Flamengo só vendo ele jogar, cara. Então esse foi o dia que eu fiquei mais chateado, assim, que eu consigo me lembrar com o Flamengo, assim, que eu falei, pô, que vexame, assim, eu senti o vexame estourando na minha cabeça, foi esse dia, cara. Foi 3-0, mas foi com um time mexicano que não tem tanta tradição assim, né? E o Flamengo ganhou o primeiro jogo lá, de 4-2. Isso. Tava com a vantagem no Maracanã. Despedida do Joel Santana, os caras foram pro pagode do jogo, chegaram lá de oba-oba. Bem típico do Flamengo, né? Era o time, era o Império do Amor do ataque, não era? O Love Adriano? Império do Amor. O nome, olha isso, o nome do ataque era Império do Amor. Meu Deus. Wagner Love com aquelas tranças vermelhas. Toda vez que eles inventam um nome pra ataque, assim, não dá certo, né, cara? O melhor ataque do Império do Amor. Puta. Império do Amor. Império do Amor, cara. Eu lembro até hoje que todo mundo ficou falando que Império do Amor, tudo mais. Aí eu lembro que primeiro, no Carioca, o Flamengo perdeu pro Botafogo, né? E falaram que o Louco Abreu, tudo, né? E colocou Abreu, eu não lembro o que era o técnico do Botafogo. Eu só sei que tinha um meme na internet que era o Joel Santana, que era técnico do Flamengo, né? Com uma imagem de Roma pegando fogo, falando assim: botaram fogo no Império do Amor. Olha isso, cara. O Murtaza leva as mãos ao rosto, o Filipão. E a torcida aplaude o time alemão. Palmeiras. Será que vocês começaram a falar de Libertadores? Eu lembrei de uma de 1994, quando o Palmeiras era o fodão daqui, né, do Brasil. Era junto com o São Paulo, o Grêmio, ele tava também crescendo, né? Tem mundial. Esse bicho cortou meu raciocínio. E o Palmeiras deu de 6-1 no Boca Juniors, cara. É válido, porra.
Naquela época que o Palmeiras tinha um timaço, Mazinho, Evaí, tinha Roberto Carlos. O Edu deve saber a escalação todinha aí. Mas não tem mundial. Também não, né? Eu lembro que o lateral era o Cláudio. Ele jogou no São Paulo, se eu não me engano, nunca mais ouvi falar dele. Roberto Carlos, tinha o Evaí, Mazinho, tinha. Eu acho que até o Edilson tava jogando na época, tinha vindo do Vitória. E foi 6-1, cara. E o que me impressionou é que eu não lembrava do Roberto Carlos. Eu não tenho muito essa visão do Roberto Carlos na época do Palmeiras. Eu lembro, cara, ele jogava bola pra caramba. Pois é, eu não tinha. Eu lembro que ele tinha um cabelo pipoquinho ainda, né? Tinha um volume de cabelo. O que acontece no Roberto Carlos na época do Palmeiras é que eu não sei porquê, se foi uma coisa que ele pegou depois que ele saiu do Palmeiras, ele não batia tanta falta. Ele não tinha tanto gol de falta, ele sempre cruzava bem, apoiava bem e tudo mais, mas ele não tinha esse negócio da porrada que ele dava na bola com jeito, entendeu? Era bem coisa do Luxemburgo, né, que impedia ele. Isso aí, ele foi começar a aparecer quando ele foi pra Inter e depois no Real Madrid, que daí estourou, né? Explodiu. Mas né, que no Palmeiras ele não era o tão fodão assim, até porque na época a gente tinha o Cafu que comia a bola, né? É verdade. E outra coisa que eu atentei vendo o tape do jogo, vou botar o link aí também. O Cafu não, desculpa, caramba. O Cafu era lateral direito. Caramba, quem era o lateral esquerdo no 94 do Brasil? Era o Leonardo e o Branco. O Galvão Bueno, cara, nesse dia dessa narração desse jogo, ele falou assim: eu sinto que esse ano é o ano do Brasil, é o ano do futebol do Brasil. Esse Galvão só fala merda. Não, mas o filho da puta acertou, cara. Foi campeão do mundo, pô. É foda, não tem mundial. O Galvão é o maior secador do mundo, cara. Ele e o Neto. Não, nossa, o Neto fala muita merda, cara. Tem um pior que a gente tá esquecendo aqui. O Edson. Nossa. Que é? O Arantes? O Edson Arantes, porque o Pelé não erra. Quem dá palpite é o Edson. Não, ele calado já sabe, né? Ele é um poeta, já diria o Bacinho. Na verdade, o Pelé calado é um poeta, né? O Pelé a gente já sabe que ele só fala e... Mais uma vez, ele tem que se meter na vida dele, não tem que se meter na minha vida, que eu não me meto na vida dele. Tinha que colocar um sapato na boca, era melhor pra ele. Eu sou o cara. O Papai do Céu apontou pra mim e falou: eu sou o cara. Quando eu nasci, o Papai do Céu apontou o dedo e falou: esse é o cara. Então, mas ele é o cara, na moral, eu sou muito Mas ele é o cara. Cara, eu também sou fã. Cara, eu acho foda que o Romário deu um dos dribles mais bonitos que eu já vi na minha vida em cima do Amaral. Aquele elástico foi maravilhoso, cara. Entendeu? Em cima do meu time, o Amaral volante do Corinthians. Mas porra, cara, quebrou a espinha do Amaral. Ele já tinha o zóio torto, ficou com a espinha torta. O Murtosa leva as mãos ao rosto, o Filipão. E a torcida aplaude o time alemão. Palmeiras. Vamos para mais um jogo da Libertadores também. Eu tenho aqui, se vocês tiverem, vocês ficam à vontade para falar. Mais um que foi foda. Nesse dia eu assisti e eu torci contra, mas não deu chance. Foi Corinthians e Cerro Porteño em 99, a Libertadores. O Corinthians meteu 8-2. O Fernando Baiano marcou 5 ou 6 gols. 5 gols do Fernando Baiano. Gols do Fernando Baiano. Jogando. Puta, e eu dou destaque pro terceiro gol, foi lindo, cara. O jeito que ele tirou do zagueiro. Mas aí foi vexame pro Cerro Porteño? Não, né, cara? Porra! O Cerro Porteño não tem essa... Mas o Cerro Porteño, na época, nos anos 90, não era tão grande assim, mas era uma das forças do Paraguai na Libertadores. Será que no dia seguinte a torcida do Cerro foi lá na porta do... Deve ter isso, né, cara? Não, mas, cara, eu acho o seguinte, que acho que mesmo que você pense, não é um grande adversário não é um grande rival do meu time, né? Mas porra, cara, levar de 8. Pois é. Pensa assim, se o Flamengo jogar amanhã contra, sei lá, o Cerro Porteño. Cerro Porteño meteu 8 no Flamengo, sim, vai doer, cara, mesmo que não seja um adversário tradicional do seu time, vai doer. Exato. Vocês têm mais alguma? Libertadores ou algum Mundial? Algum time de fora ou a gente já pode chegar pro assunto principal? Copa do Mundo, né? Peraí, 5-2 Flamengo contra o Palmeiras. Não, já pode falar Palmeiras, né? Tá 5-0 do Cruzeiro em cima do Palmeiras? Não, peraí, não dá, peraí. Tá bom, vai. 6-1 Figueirense em cima do Palmeiras.
Cara, mas o Palmeiras tem Curitiba, uma vocação, 6x0 em cima do Palmeiras. Cara, eu juro que eu fiz uma lista. Eu joguei as maiores goleadas do futebol brasileiro. A lista que me aparece. Eu Tá tenho bom, uma vai. aqui, ó. Eu tenho uma aqui, não é Palmeiras também. Vai. Muda aí. Entendeu? Então vamos pra Copa do Mundo, né, porra? Tá, antes da gente ir pro óbvio da Copa do Mundo, eu queria destacar duas coisas que pra mim, a maior goleada, assim, o maior vexame de Copa do Mundo, por um outro motivo, é lógico, a gente vai entrar em outra discussão, digamos, uma goleada moral, foi o Argentina 6, Peru 0, né? Copa de 78 comprada, não tinha Copa de 78 comprada, Sim, então sim. é uma goleada moral. Então, já que você entrou no assunto, tem que contextualizar o porquê da goleada moral. Aí você tem que falar um pouquinho aí. Pra quem não tá muito ligado nessa história, né? Esse pequeno infante que não sabe o que aconteceu, qual que era a primeira vez que ele não ouviu ou não sabe o contexto geopolítico da situação. Exato. Por favor, ilustre. Até porque o time de 78 tem essa fama, né? O intitulado campeão moral, né? Até depois sofria críticas porque esse título não é muito legal e tal. Mas a Copa do Mundo tinha um formato diferente, né? E o Brasil já estava praticamente classificado e só não passaria se a Argentina goleasse o Peru. De 4 pra cima. Isso. Não. O jogo do Brasil acabou primeiro, a Argentina já sabia que precisava pra poder ir pra final. Pois é, tinha que ser uma goleada de 4x0 pra cima. Isso, tinha que ser 4 de diferença. Isso. Então, a Argentina no auge da ditadura, né? Todo mundo diz Brasil que essa também, Copa né, foi cara? comprada. Sim, mas como a Copa era lá, a influência da ditadura era lá, né? Todo mundo diz que os generais argentinos compraram essa Copa, e eu não duvido, cara. Não acho que ninguém duvida. O time do Peru tem depoimentos de jogadores que disseram que rolou isso mesmo. Então, é uma goleada que vexatória por outros motivos, né? Não é aquele motivo futebolístico, coisas que não deveriam existir, mas a gente tem que citar também, porque já que a gente entrou em Copa do Mundo, a gente fala dessa, e a maior goleada também em Copa do Mundo, né? Hungria 10, El Salvador 1. Eu tenho a camisa do El Salvador, cara. Mas peraí. Antes de você falar, eu gostei que você entrou nesse assunto aí da Argentina. A gente pode até fazer um de Copas do Mundo depois, mas assim, paira uma dúvida pela forma que o Peru jogou na época, né, cara? Sim. Foi muito estranho. A gente ainda tinha um time bom. Tinha o Kempis era atacante. Tipo, não precisava disso. Não precisava. A Holanda que foi pra final com a Argentina também não teve só essa polêmica contra o Brasil. Teve também contra a Holanda, né? Enfim. Mas foi muito esquisita aquela Copa de 78. Por isso que... Felipe, só uma coisa, cara. A gente tá vendo escândalo atrás de escândalo na FIFA. Você acha que isso começou faz 10 anos, 15 anos, quando o Blatter assumiu, cara? Não. Então, assim... 66 teve aquela da Inglaterra e Alemanha também, né, cara? Então, o que eu acho é o seguinte, eu não acredito, por exemplo, quando falo 98, que daí até eu colocaria como até vexame. Pra mim doeu mais 98 que 2002, entendeu? Mas, por exemplo, eu não sou daqueles que... 2014. 98 doeu mais pra mim do que 2014. Eu não acredito naquele papo, o Brasil vender a Copa, sabe? Essas coisas. Também não. Porque, mas eu acho o seguinte... Eu não duvido, sabe? Porque a FIFA não é uma entidade, infelizmente, que dá pra confiar. Entendeu? Então, e pela gente tá vendo escândalo atrás de escândalo. É falcatrua atrás de falcatrua. Então, isso tem acontecido em 76, quando a entidade era regida pelo João Avelange, cara. Sim, hoje que a gente tem muito controle, muita informação, rola isso, imagina em 78, cara. Exato, cara. Então, quer dizer, eu não duvido. Falar pra verdade, eu não duvido. Eu acho o seguinte, como eu falei, eu não acho que o Brasil vendeu 98, o time realmente deu merda ali. Mas em 78, quando você está tratando com uma ditadura, entendeu? Eu acho provavelmente que realmente o Peru abriu as pernas, entendeu? Rolou sim. Vamos combinar. Consenso, né? Rolou, entendeu? É muito esquisito. Então, fazer o quê, ué? Infelizmente, a entidade máxima do futebol é uma coisa que você não pode confiar, entendeu? Infelizmente. Agora, voltando... Talvez esse seja o maior vexame de todos, né? É verdade, cara, é verdade. Não, mas eu acho que, assim,
vexame moral, não na bola. Sim. A Copa de 78 é fato, entendeu? É fato. Agora, como eu tava falando, eu acho que em 98 eu fiquei mais triste com 3-0 da França. Não foi uma goleada nos termos que ele tá falando, não foi um 7-2 do Vitória sobre o Palmeiras, ou um 6-2 do Fluminense em cima do Palmeiras, ou 6-0 do Goiás em cima do Palmeiras. Mas foi final de Copa do Mundo. Foi final de Copa do Mundo. Foi final de Copa do Mundo, entendeu? Foi o Brasil que aos trancos e barrancos tinha empolgado a torcida, queira ou não, tá certo? Apesar de ter perdido pra Holanda, entendeu? Apesar de ter empatado, acho que contra a Costa Rica, não foi? Eu não lembro, que a primeira fase foi, acho que foi 2-2, uma coisa assim. É, uma coisa assim, entendeu? Pelo menos a seleção tava empolgando, a torcida ainda tava com 94, tava fresco, tudo mais. E aí, aquela final, o 3-0, cara, acho que quebrou mais do que talvez 2014, na minha opinião, pelo menos, entendeu? Acho que por ter sido talvez a segunda Copa que eu tava acompanhando mais atentamente, que 94 foi a primeira Copa que eu acompanhei sério, assisti todos os jogos quando passavam. Puta, reprisava jogo na Bandeirantes de madrugada, cara. É verdade. Porque não tinha TV a cabo, quando tinha 2, 3 jogos ao mesmo tempo. E 98 foi vexame, então. Pra mim foi uma goleada vexatória. E você acha que foi vexame também, não só do Brasil, como de um jogador específico, cara? Você pode dizer que foi um vexame do Ronaldo, aquele papelão que ele fez, cara? Amarelou? Amarelou. Não, eu não acho que ele amarelou. Cara, eu não sei. Até hoje eu tenho cá minhas dúvidas. Eu concordo com você que ele passou mal. Eu não sei se foi cagaço, tá certo? De final de Copa do Mundo, entendeu? Mas ele já era um jogador rodado, já tava no Barcelona, entendeu? O que eu acho só que ele não podia ter entrado em campo. Ele poderia ter falado: Zagallo, tô fora, cara. Tô vomitando, tô tremendo que nem um babaca aqui. Tanto que eu não considero amarelado que em 2002 ele foi lá e matou a Copa, cara. É verdade. Então, assim, se fosse era Edmundo pra jogar, era Edmundo. Não, era o Edmundo pra jogar. Mas eu acho assim que não foi amarelado. Ele passou mal e ele poderia ter falado que o Zagallo não ia falar o quê, entendeu? Não, Ronaldo, beleza, você não vai jogar. Mas o Ronaldo não quis jogar mesmo fudido, então fazer o quê? Exato. Tanto dia pra passar mal, né, cara? Puta que pariu, que noite pra ter uma piriri do caralho. O Murtosa leva as mãos ao rosto, o Filipão, e a torcida aplaude o time alemão. Palmeiras. Então, moçada, essa aí foi a primeira parte do podcast sobre goleadas vexatórias. Como ficou um pouco longo e eu acho que a goleada mais vexatória merece um capítulo à parte, resolvi dividir o programa em 2. Semana que vem você vai escutar a parte 2, junto com o Sebes, lá do Apenas um Cast do Cacoete Seletivo também. E entrou no meio da conversa para falar só sobre essa goleada. E espero que vocês tenham curtido. Curtam a nossa página no Facebook, que é o facebook.com/papocanela. Escreva nos e-mails se a gente esqueceu alguma goleada vexatória lá no papocanelapodcast@gmail.com. E deixa seu comentário também no blog também, que é importante a gente ter o feedback de vocês, tá certo? Valeu, falou galera, até a semana que vem, tchau.
Peraí. Foi 95, Libertadores da América. 94, não, 95 ou 96 Libertadores da América. O Grêmio fez 5-0 Peraí, Edu. no Olímpico. Na volta, aqui em São Paulo, o Palmeiras fez 5-1. O Tá Grêmio parecendo Rádio AM. minutos do primeiro tempo. E aí hã? Ele tá com um lag enorme, cara. Alô? Peraí. A voz do Brasil com Edu Gaspar. Alô? Palmeiras. Pô, cara, aproveitar que tá pausado, eu esqueci do Fluminense e Barcelona, né, cara? Esse não existiu, esse jogo. Pô, esse é muito bom, cara. Que Barcelona, campeão do mundo, campeão da Copa da Champions. Fluminense, um time simpático. Não faz nada, cara. Esse Verdade. Um viral das antigas da internet, isso aí, cara. Bola, saída de campo, saída de bola Fluminense, gol do Barcelona, capita juiz, fim de jogo, gol do Barcelona, é dia seguinte, gol do Barcelona. Esse é demais, cara. Põe o link depois, Felipe. Beleza. Atenção, rapaz. Futebol internacional é aqui com o time dos fulanos, Radiodifusora FM. Vai começar o jogo do século. Fluminense, Barcelona e Fluminense. O jogo é no Rio de Janeiro, Estádio das Laranjeiras, que é o estádio do Fluminense, nome de estádio de machão, Laranjeiras, praticamente lotado, mais de 9 pagantes contando com o faxineiro. Vai começar a partida. O Barcelona já está no aquecimento, o Fluminense continua no soro. Atenção, Barcelona 10 vezes campeão do mundo, 22 vezes campeão espanhol, 37 vezes campeão europeu. Fluminense! É um time bacana, né? Enfim, fiquei sem palavras para definir. Um time que nunca fez mal a ninguém. Fluminense! Vai começar o jogo, apita o juiz. Gol do Barcelona. Que azarão, hein? Recomeça o jogo. Gol do Barcelona. Tiro de meta para o Fluminense. Gol do Barcelona. Pênalti para o Fluminense. Olha a reação. Gol do Barcelona. Que azar, hein? Que azar. Termina o jogo, apita o juiz. Gol do Barcelona. Fecham-se os portões. Gol do Barcelona. Já é amanhã. Gol do Barcelona.